O Dr. António Lopes é licenciado em Psicologia, é técnico da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, na Direção dos Serviços da Região Centro, ou seja, mais facilmente vocês conheciam a ex-antiga Direção Regional do Centro, que agora tem este nome muito pomposo, onde é responsável pela coordenação dos serviços de orientação dos centros TIC, no âmbito da educação especial e dos serviços de psicologia. Colaborou com os serviços centrais do Ministério da Educação, da Ciência e da Saúde, assim como com o Instituto da Segurança Social, em formações diversas na área da Classificação Internacional da Funcionalidade e Incapacidade. É consultor da Direção Regional de Educação e Formação da Secretaria Regional do Centro, do Governo Regional dos Açores para a implementação da CIF, como referencial da caracterização das necessidades educativas especiais. Ou seja, não olhando para aqui, para estas notas, o António foi das pessoas que recebeu formação quando foi implementada a CIF em Portugal. Vocês vão perceber o que é isso. Portanto, ele fez parte de um grupo de pessoas que recebeu diretamente de quem concebeu a CIF essa formação. E ao longo destes anos, desde que implementámos a CIF, ele tem como missão ter vindo a divulgar e fazer com que a CIF deixe de ser uma coisa que é muito complicada, especialmente para quem está ligado à educação, desmontá-la, como eu costumo dizer. E como ele desmonta tão bem, e que nós entendemos tão bem, vou-te passar a palavra e mais uma vez agradecer por teres aceito estar cá. Liga a sua câmara, fico só a ver. Muito bom dia a todos. Eu só precisava de saber se eu falar assim, se houve bem aí atrás. Está bom assim? Ok. Queria agradecer o convite que me fizeram e a honra de poder estar aqui e participar com esta comunicação neste mestrado, para além de que para mim é muito gratificante porque digamos que estou a falar de qualquer coisa que eu gosto muito. E às vezes tenho a tendência quase de namorar sobre o assunto. De maneira que se eu começar a espalhar muito, vocês chamem-me a atenção. Acima de tudo, o que é importante é que esta comunicação satisfaça as vossas necessidades. E a qualquer momento vocês podem interromper para colocar as vossas questões, ou juntar qualquer coisa, ou discordar. Okay? Obviamente que eu trago uma comunicação alinhada, que é para não me perder, para não ficarmos aqui até à tarde. Parece que alguém virá a suceder, portanto, convém que eu cumpra o calendário. E vou dar-vos um pouco, o meu registro de funcionamento é mais na área da educação, daí que é natural que alguns exemplos que eu venha a dar para nos contextualizar na matéria tenham muito mais a ver com a educação. Também já percebi mais ou menos as vossas diversas áreas funcionais, em termos de trabalho e de emprego. Daí que vou tentar também ir buscar alguns exemplos àquilo que eu penso serem as vossas realidades e é claro que vocês poderão me ajudar num ou noutro caso que considerem importante, que em termos de exemplo ou de algo que não fique devidamente clarificado. Aquilo que eu vos venho a apresentar aqui é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que temos o nome de guerra deste instrumento, que é um instrumento, se nós quisermos, vocês vão ter a versão em PDF, se resolverem imprimir, aquilo dá uma coleção de 240, 50 páginas, que tem um conjunto de definições. Definições que visam ser quase que universais a propósito da atividade e participação humanas e não propriamente da deficiência. O nome total do instrumento é Classificação Internacional de Funcionalidade, da Incapacidade e Saúde. Por questões que vamos trabalhar mais adiante, o nickname, digamos assim, que a Organização das Nações Unidas escolheu foi exatamente Classificação Internacional de Funcionalidade, que nós usamos pela versão mais reduzida, a CIF. E que, de facto, ele traduz ou traz uma mudança de paradigma no que diz respeito à deficiência, à incapacidade e à funcionalidade. E que mudança de paradigma é esta? Normalmente, e ainda hoje,
nós olhamos a deficiência pelo lado da visibilidade. Há sempre qualquer coisa que está em déficit, que tem a ver com o corpo. É o lado visível da deficiência. Também tem um lado invisível, e é desse que nós iremos tratar. Em primeiro lugar, eu só queria dizer que se nenhum de nós, que aqui está nesta sala, se nenhum de nós não tiver deficiências, não se preocupe, porque é uma questão de tempo, porque as vai ter. E, portanto, deficiência é... Todos nós temos alguma deficiência. Uns mais, outros menos. O que não significa que nós sejamos incapazes. Isto é, enquanto nós formos capazes de encontrar estratégias de contorno que nos permitam ultrapassar as limitações que a deficiência impõe, enquanto nós formos capazes de fazer isso, essa incapacidade não se manifesta. E, portanto, apesar da deficiência existir, a incapacidade não existe. Por exemplo, eu tenho uma deficiência visual e, por isso mesmo, uso óculos. Enquanto os óculos resolverem a minha questão e me permitirem ler, na minha atividade profissional, eu não tenho nenhuma incapacidade. Agora, pode acontecer que se na minha atividade profissional agora, por exemplo, se exercesse debaixo d'água, imaginemos que era esse o contexto, provavelmente estes óculos não iriam funcionar. E então sim, eu iria estar em desvantagem. Eu iria ter uma incapacidade relativamente a quem não tem essa deficiência. Como nós todos temos uns mais umas deficiências, outros outras, como nós temos todos formas diferentes de aprender a realidade, para além da deficiência temos estilos diferentes de aprender a realidade. Uns de nós memorizam mais, outros não querem memorizar tanto, uns usam mais a agenda, outros guardam tudo na cabeça. Uns organizam tudo a agenda de uma determinada forma, outros organizam de outra. Provavelmente os vossos apontamentos hoje, uns são organizados de uma maneira, outros são organizados de outra. Todos vocês participam nessa tarefa de organizar, digamos, a informação que aqui recebem, mas fazem de forma diferente. Fazem de forma diversa. E é essa diversidade que nós temos que respeitar. E, portanto, em última análise, o nosso trabalho com as pessoas com deficiência será encontrar a sua diversidade, a sua forma diferente de fazer. E, portanto, até que ponto nós podemos ser motores, podemos ser facilitadores para formas diferentes de agir e de participar. É um termo que já vos é conhecido hoje, eu reparei na parte da manhã, e repararam que a diversa legislação aponta para uma definição da deficiência que tem 3 elementos comuns. Primeiro, pode haver limitações de ação. Essas limitações de ação podem decorrer de deficiências na parte estrutural ou funcional do corpo. E depois há as chamadas barreiras, ou os facilitadores ambientais. E um outro elemento, sempre referido, a participação. E porquê é importante esta participação? Vocês conseguem ouvir-me, certo? Parece que o meu aparelho fonador não tem deficiência, certo? Apesar de haver aqui ao nível da articulação da fala aqui um certo sibilar, parece que não prejudica a vossa compreensão, certo? Ao nível das ideias, também parece que o discurso é minimamente inteligível, certo? Não? É? Percebe-se o que eu digo? Então significa que a atividade de falar eu consigo fazê-la, certo? Ok. Mas eu só consigo participar como orador nesta ação se vocês deixarem. Se vocês não deixarem, eu não consigo participar. Se vocês se levantarem e forem embora, eu não consigo participar. Se vocês taparem os ouvidos, se vocês não quiserem que eu participe, eu não participo. E, portanto, participar é algo que depende sempre muito do meu contexto. Repara, não depende tanto das minhas características pessoais, obviamente que depende, mas depende também muito do meu contexto. E depende essencialmente da interação entre este contexto e as minhas características pessoais.
É precisamente esta a mudança de paradigma em que assenta esta mudança do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial. O modelo biomédico normalmente caracteriza a deficiência em termos de corpo, seja ao nível sensorial, seja a nível motor, seja a nível mental, seja o outro. E, portanto, a deficiência fica lá circunscrita. Alguns termos que nós hoje usamos para caracterizar a deficiência. Deficiência mental. O que é que nos diz? Que, ao nível da organização, do pensamento e, se quisermos, do processamento das funções mentais, há algo que está comprometido. Diz-nos alguma coisa das barreiras ambientais? Diz-nos alguma coisa do que a pessoa faz? Não. Só nos fala da deficiência. É uma noção meramente unidimensional, repare. Só conhecemos as características do corpo. Uma pessoa com deficiência visual, o que é que nós sabemos do que ela faz? Nada. O que é que nós sabemos das dificuldades dela? Antecipamos. Não nos diz nada daquilo que ela faz. Repare, como é que eu fui apresentado aqui hoje? Por aquilo que eu faço. Por aquilo que eu fiz. Para ajustar as expectativas relativamente à minha participação. Alguém vos falou do meu QI? Alguém vos falou do meu quociente de atenção? Então porquê é que nós, para as pessoas com deficiência, temos que ter esta linguagem quase que segregadora, em vez de os tratarmos na diversidade, porque também devem ter uma profissão, devem ter uma ocupação, devem ter uma forma de estar. E enquanto nós não conseguirmos olhar para eles esquecendo que a deficiência possa existir, como olhamos para nós esquecemos da cor dos olhos, nós estamos sempre numa situação de segregação. E é normal que assim seja. E é normal porquê? Porque nós fomos gerados, porque os primeiros instrumentos que nós usamos caracterizavam e trabalhavam a deficiência precisamente neste contexto biomédico, muito corporal, da deficiência encerrada no corpo. Digamos que o sujeito era aquilo que o seu corpo lhe permitia ser. A verdade é que estas concepções praticamente esqueciam que o sujeito é ele e as suas circunstâncias no contexto em que está inserido. E as decisões que toma e as próprias interações. Ora bem, a Classificação Internacional de Funcionalidade é, digamos, o primeiro instrumento que vem precisamente apelar para esta noção multidimensional. Não significa que seja mais fácil. Provavelmente será mais rica a explicação. Provavelmente será mais inteligível. Provavelmente estará mais próximo da realidade. Mas nós somos uma realidade complexa. Nós não nos explicamos só, nem nos definimos só por uma dimensão, mas por uma grande multiplicidade de dimensões. Daí que, se nós entrarmos então nesta perspectiva, a deficiência, digamos, deixa de ser um impedimento para ser uma manifestação da diversidade humana. E a opção somos nós que o fazemos. É claro que às vezes custamos um pouco. Mas como? Ter uma deficiência significa haver coisas que não se fazem. É verdade. Mas há estilos de participação diferentes. Se vocês forem à internet e procurarem alguém que toca violão com os pés, vão encontrar um senhor, creio que é mexicano, que toca muito bem violão com os pés. Isto é, para ele poder participar como músico, ele tem que realizar uma atividade diferente da nossa, com um estilo diferente. Ele fala com os pés. Nós habitualmente fazemos com as mãos. Ora bem, o que acontece é que esta pessoa conseguiu ter este estilo de participação, porquê? Porque alguém o ajudou. Não foi ele sozinho. Foi alguém que o ajudou. E o ajudou criando facilitadores. Isto é, retirando barreiras. E as barreiras não são só elementos físicos, não são só degraus, não são só rampas. As barreiras são também qualquer coisa de muito humano. Força, dar força. Na linguagem da CIF, a gente diz dar apoio e relacionamento. Ter uma atitude facilitadora. Ajudar, ter uma atitude positiva. Não é? E, portanto, digamos que isto também são elementos importantes
para apoiar, para fazer a pessoa, digamos que, reinventar-se, descobrir formas alternativas de fazer, maneiras diferentes de fazer. Isto é, apoiarmos a diversidade da pessoa. Ora, deste ponto de vista, então, deixa de fazer algum sentido nós falarmos ou acentuarmos tanto em capacidade, se não acentuarmos também em funcionalidade. Isto é, aquilo que eu sou capaz de fazer, apesar do meu lastro eventual de deficiências que eu possa ter. Tão importante como identificarmos as áreas em que a pessoa não pode participar, ou por outro, os estilos de participação que não pode ter, é também, se calhar, nós identificarmos e, acima de tudo, valorizarmos aquilo que a pessoa pode fazer. Se eu quiser trabalhar no jornal, se eu não saber ler nem escrever, eu não posso ser redator. Claro que eu não posso. Provavelmente, claro que também não posso ir ao jornal, claro que não. Mas pode haver alguma atividade que eu possa fazer. Se não for mais, eu fixá-lo na parede. E, portanto, trata-se de nós estudarmos também a forma de participação de todos. E inclusão significa nós assumirmos que sermos nós, não são os técnicos, não são os outros, somos nós todos que temos essa responsabilidade, digamos, de tornar a vida dos outros possível, como os outros tornam a nossa vida possível. Ok? Digamos que esta classificação internacional, pela primeira vez, ela cria elementos de contexto, estuda os contextos das pessoas, caracteriza-os também no sentido de ajudar a que cada um de nós possa apoiar o outro. Se nós quisermos, não nos adianta grande coisa nós termos rampas de acesso nos passeios para as cadeiras de rodas, se os carros não deixarem espaço entre si para passarem essas rampas. Ok? Portanto, a obra, a política, se quisermos, a norma está cumprida. Mas se os apoios que nós, enquanto cidadãos, dermos, se as nossas atitudes não forem favoráveis, não há inclusão. Não há o apoio à participação do outro. Mas há coisas muito mais abstratas. Se eu não acreditar que o outro é capaz, se eu não o ajudar, se eu achar que as pessoas com deficiência não deviam estar no meu local de trabalho, deviam dar era o local a quem fosse mais competente, a quem não tivesse, e quero dizer com isso, a quem não tivesse a deficiência, se eu tiver esta atitude geral, eu estou, obviamente, a impedir a participação dessa pessoa. Isso passa na comunicação, passa no ar, passa no olhar e passa naquelas coisas que são inconscientes. Não é? Nós temos na educação um princípio que nós chamamos o efeito Pigmalião. Isto é, que significa assim: quando um professor não acredita no sucesso escolar do aluno, ou por outra, acredita que ele vai reprovar, o aluno reprova mesmo. Ok? Isto nunca é verbalizado entre o professor e o aluno, mas acontece. Isto quer dizer o quê? Há um lado da comunicação, há um lado de informação que não é quase mediada esta informação, que passa, subtilmente passa, quase nos trai. O olhar traz-nos. As nossas pequenas coisas traem-nos. E, portanto, se nós queremos inclusão, se nós defendemos uma sociedade inclusiva, se nós queremos olhar para as pessoas pelo seu estilo, pela sua diversidade e pela sua forma de estar, e respeitando-a, obviamente, então, também nos toca a nós este trabalho em termos de inclusão. Também nos toca a nós repensar o nosso posicionamento. A verdade é que este é o primeiro instrumento que nos permite estudar e que nos permite repensar este nosso posicionamento. Embora isto, digamos, teoricamente nós já estivéssemos neste modelo desde a década de 90, a verdade é que faltavam-nos instrumentos para lá chegarmos. Todas as classificações estão muito centradas, digamos, nas questões do corpo. Este é o primeiro que toca ou que trabalha essencialmente as questões da relação do sujeito com o seu contexto. Digamos que esta coisa da deficiência é algo que não é
também não é assim uma definição objetiva, mas é, antes de mais, um construto social. E é um construto social porque somos nós que o construímos. É, digamos, o consenso que cada comunidade tem a propósito daquilo que pretende, ou da forma como pretende encarar e olhar a deficiência. E, portanto, o que significa que que se entenda porque é que, antes da saída deste instrumento, da publicação deste instrumento, digamos, cada país tinha o seu próprio conceito de deficiência e, para além de ter o seu conceito de deficiência, também tinha a sua própria estatística, tinha a sua forma de organizar políticas e nem sempre as coisas eram iguais umas às outras. Se nós quisermos ter uma ideia deste construto a propósito da deficiência, nós podemos ver que uma tendência que se manifestou indeterminadamente, e às vezes ainda se manifesta, é uma tendência relacionada com a rejeição e eliminação. Os primeiros registros históricos têm a ver com, em Esparta, as crianças com deficiência eram deitadas pela escarpa abaixo, tinham deficiência e, portanto, não serviam para a guerra, não eram alimentos válidos e, portanto, nem sequer valia a pena estar investido neles. Ok? Bem, quando nós falamos da Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio nazi, e tínhamos uma circunstância idêntica. As pessoas com deficiência não eram minimamente respeitadas, eram feitas sobre elas experiências, eram autênticas cobaias, autênticas atrocidades. Recentemente, quando caiu o regime de Ceausescu, vieram-se a descobrir crianças com deficiência que estavam a morrer em cabos de edifícios. Hoje, a gente sabe que as meninas na China tendencialmente morrem e são abandonadas. E tudo isto, ao fim e ao cabo, tem exatamente o mesmo, não é? Que é esta imagem, esta mensagem de que o corpo pode determinar as expectativas que temos que ter relativamente às pessoas e depois podemos ter esta tendência para rejeitar ou eliminar. Vejamos como, ao longo da história, nós não podemos dizer que isto foi uma tendência que aconteceu e que deixou de acontecer. Que houve evolução. Não. Ela aconteceu num determinado momento. Ela manifestou-se. O que significa que ela pode vir a manifestar-se novamente, segundo uma outra forma qualquer. Depois há também uma outra abordagem, uma outra tendência, que é da aceitação resignada e de afastamento social da própria deficiência. Pronto, ok, a deficiência existe, pronto, deixa existir, paciência, coitadinho, não é? Paciência, deixa estar, pronto. Vamos mantê-lo aqui porque temos vergonha, isto tem a ver connosco. Não é? De facto, isto foi uma tendência antiga, mas quando eu fui trabalhar para, na altura, a Direção Regional de Educação de Centro, em 1900, creio que o último registro foi de 91, 92, 93, encontramos uma criança que salvo erro ali na zona de Viseu, que estava fechada em casa, vivia num aido, porque os pais tinham vergonha de o mostrar à comunidade. E, portanto, estava uma situação resignada e afastamento social. Mas hoje nós temos muitas situações destas. Temos, por exemplo, com a terceira idade. Okay? Onde também existem deficiências. Depois temos uma outra abordagem, relativamente uma outra tendência de olhar a deficiência do ponto de vista da atribuição de direitos mínimos, numa lógica de assistencialismo. Ok? Reconhece que a pessoa tem direitos, mas, pronto, está ali, reservada naquele sítio, nós damos-lhe, apoiamos-lo o mínimo possível, o máximo possível, damos-lhe o apoio todo, mas a pessoa não tem direito a participar. Repararam como a legislação recente, vimos aqui hoje de manhã, publicada a partir de 2004, acentua a importância de participar. Estar. Desculpem, não basta estar. Tem que participar. Participar significa escolher a sua forma de estar, de agir, de estar com aquele grupo. Mais recentemente, tivemos uma abordagem
ou uma tendência de olhar para a deficiência como no reconhecimento de direitos de cidadania. Uma afirmação de direitos humanos. E realmente as pessoas com deficiência têm o direito a ter tudo aquilo que nós temos, da forma que lhes for mais adequada. Porque são, acima de tudo, são cidadãos. E não porque são coitadinhos. Porque, desse ponto de vista, coitadinhos somos todos nós. Não é? E, portanto, é exatamente a aceitação de um direito de cidadania. Mais recentemente, está-se a tentar caminhar no sentido da afirmação e implementação de direitos numa sociedade aberta e inclusiva. Isto significa nós deixarmos de precisar de legislação que venham defender os direitos das pessoas com deficiência. Reparem, o simples facto de nós precisarmos dessa legislação vem demonstrar a fragilidade, a nossa fragilidade relativamente a esse público, ou a fragilidade desse público na interação que estabelece connosco. Nós precisamos de a afirmar, nós precisamos de a marcar. Vem demonstrar até que ponto nós somos sonhadores. Quando nós não precisarmos de discutir isto, quando nós estivermos totalmente interiorizado aquilo que temos que fazer e não precisarmos, para apoiar o outro na sua participação, e não precisarmos de lhe olhar para a cor da pele, para o género, para o tipo de deficiência que tem, não precisarmos de ver isso, e não precisarmos fazer sobressair essa informação, então sim, nós estaremos numa afirmação plena dos direitos de cidadania. Bem, o que é que eu quero um pouco demonstrar com isto? Esta sucessão que aqui temos, nós não podemos dizer, porque neste momento estamos a afirmar direitos de cidadania, que daqui a 2 ou 3 ou 4 anos a gente não venha a dar uma escorregadela, e esta escorregadela não quer dizer que seja institucional, não quer dizer que seja enquanto povo. Muitas vezes nós, do ponto de vista individual, a dar uma escorregadela e de repente estarmos a entrar por um caminho onde estamos a segregar alguém. Não é fácil este trabalho de inclusão. É muito fácil nós falarmos sobre ele. É muito fácil nós escrevermos sobre ele. É muito fácil nós entendermos sobre o assunto. É muito difícil concretizá-lo. Porquê? Porque não é uma prática. Não é um manual. É, acima de tudo, uma forma de estar. Ser inclusivo é uma forma de estar. É uma forma de estar na vida. É uma forma de olhar o outro. É uma forma de o entender. E, portanto, o que significa que qualquer coisa, que uma prática feita por mim e por outra pessoa, comigo pode ser essa prática pode traduzir-se em exclusão e exatamente a mesma coisa feita por outra pessoa pode traduzir-se em inclusão. Ok? Porquê? Porque há aqui uma questão de interação. E depende de como é que isto é entendido pela outra pessoa, pelo destinatário. E depende do próprio contexto. O que eu vos quero dizer é que isto é algo realmente complexo. E é algo que tem que ser visto na sua singularidade. Princípio da singularidade. Ouvimos falar hoje de manhã, não foi? Tem que ser visto na sua singularidade. Da mesma forma que cada um de vocês tira os apontamentos na vossa singularidade. Da mesma forma que se cada um agora tivesse que falar do que estivemos aqui a dizer hoje, cada um exprimir-se-ia na sua singularidade. E tudo é perfeito. Ok? Bem, vejamos que nós estamos então há duas grandes tendências ou duas grandes abordagens nesta ideia de encarar a deficiência. E, portanto, uma que olha a deficiência eminentemente como, manifestações ao nível de incapacidade ao nível do corpo. E uma outra abordagem totalmente distinta que olha a deficiência eminentemente como um conjunto de barreiras. Isto é, se de um lado se diz esta pessoa não consegue fazer porque não vê, do outro lado se diz essa pessoa não consegue fazer porque a sociedade ainda não tirou as barreiras. A verdade é que se a pessoa não consegue ler, a preto e branco porque não lê, é possível pôr-lhe braille para ela ler. Se a pessoa não consegue ouvir música porque não ouve, mas consegue sentir a vibração da música e ter o seu estilo próprio de participação,
Isto é, significa que há aqui uma necessidade de interação. O que nós temos aqui nestas duas abordagens é que elas são praticamente antagónicas, embora sejam idênticas. Isto é, se de um lado se olha para a deficiência enquanto rótulo de um corpo de uma pessoa, o deficiente visual, aliás, a expressão é o deficiente visual, o deficiente auditivo, o deficiente... Reparem que eu não estou a dizer a pessoa com deficiência, não é? Estou a caracterizar a pessoa, isto é, ela tem aquele nome próprio da sua deficiência, aquele rótulo. Do outro lado, olha-se para a deficiência como um handicap da própria sociedade. Isto é a própria sociedade que não conseguiu criar facilitadores para que essa pessoa pudesse participar. Se quisermos, se no primeiro caso o problema ao nível do modelo médico está na dependência das pessoas, é a pessoa que tem a deficiência, ela não aprende porque não tem um nível intelectual adequado para aprender. Ou não aprende porque nós não conseguimos fazê-la entender. Isto é extremamente importante quando nós pensamos em escola. A escola é para todos ou a escola é só para quem sabe? Estão a ver? Não é? Se a escola é para todos, eu tenho que arranjar um método para a pessoa aprender, seja ele qual for. Se a escola é só para quem sabe, então pronto, quem não for capaz vai trabalhar. Há aqueles que estudam e aqueles que vão trabalhar. Lembre-se de diz-vos alguma coisa no vosso passado? Não é? Exatamente. Estão a ver de onde vem, muitas vezes, este tipo de concepções, aqueles em que nós fomos criados. A origem do problema no modelo médico está na pessoa. A origem do problema no modelo social está na sociedade. É a sociedade que não é facilitadora. A focalização do problema no modelo médico está nas pessoas com deficiência e na sua própria limitação. Ele não faz porque ele não consegue. Ele não faz porque não vê. Ele não faz porque não ouve. Ele não faz porque... Okay? Enquanto que a focalização no modelo social está precisamente nas barreiras sociais. Ele não faz porque há escadas. Ele não vai cá ter porque há escadas. Ele não consegue descê-las. Não é? O objetivo no modelo médico é de reabilitar, curar, tratar. A ideia é, bem, primeiro vamos curar e depois já podes vir para a sociedade, vir cá para o contexto. Aquilo que nós falávamos de integração, hoje de manhã, lembram-se? Integrar significa habilito-te e depois tu vais ter connosco. Incluir, não, estás connosco, nós vamos estudar uma forma de participar. Se quisermos assim, imaginem que eu estou aqui num grupo musical e vocês dizem, eu quero ir para esse grupo. E eu digo, está bem, primeiro aprenda a tocar guitarra, depois vais. Estou a fazer integração. Quando aprendes a tocar guitarra, podes ir. Enquanto não aprenderes, ficas aí. Isto é integração. Agora eu digo assim, então anda. Fazemos uma festa. Não sabes tocar guitarra. Sabes bater palmas? Ótimo. Agora não consegues bater palmas no ritmo. Bates no teu ritmo e nós vamos fazer aqui uma música e isto vai ser espetacular. Ok, isto é inclusão. Ok? Nós já não fizemos aquilo que queríamos de início. Fizemos outra coisa. Porquê? Porque tu estiveste cá connosco. E por isso temos um estilo diferente de estar. Temos um estilo diferente de participar. Reparem como isto tem que ser negociado. Não é? Eu não posso fazer perfeitinho para os outros. Se eu faço perfeitinho para os outros, eles podem não querer. Ok? Imaginem o que vos aconteceria. Que vocês agora chegavam ali, aqui, não é? Aqui à porta do IPL, e por acaso vinham com uma perna engessada. Isto agora estava cheio de graus. E então eu, porque sou o promotor da inclusão, vou lá, peguem vocês ao colo, com um grande aparato, trago-vos por aí, toda a gente olha para vocês, toda a gente olha para nós, e eu digo, quando eu elogio-me, parvoneio-me, que vos estou a ajudar, depois trago-vos aqui. E vocês ficam todas envergonhadas. E isto é inclusão? Claro que não. O que vocês queriam era sair do carro discretamente e vir para a sala discretamente, porque vocês têm esse direito. Sem terem que ser paviliados e vistos e apontados por toda a comunidade. E, portanto, significa que ter serviços especiais pode não ser a melhor maneira. É exatamente esta perspectiva de nós termos os serviços institucionalizados numa rede de cuidados ou nós termos
os serviços de apoio na rede normal de apoio. O poder e o controle no modelo médico está nos profissionais. O poder e o controle neste modelo social está na pessoa, ela é que sabe o que quer. Eu posso achar que ela devia usar muletas, e se ela não quiser. Quantos cegos não querem usar a vareta para apoiar a sua mobilidade? Muitos não querem. A gente tenta convencê-los, se conseguirem, se não conseguirem, se não conseguirem, se eles não quiserem, encontrará uma forma alternativa. Okay? Claro, tem limitações, não é? A cultura no modelo médico é uma cultura de disabling, isto é, de manutenção da deficiência. Tem o rótulo para toda a vida, é diabético, okay? É deficiente, é isto, é aquilo, não é? Ou se nós temos uma perspectiva de reconhecimento da diversidade e de inclusão da pessoa para estudar, para mantermos no nosso estilo de participar. Se os objetivos em termos de políticas vão no sentido de compensar os indivíduos pelas suas incapacidades, ok, damos um subsídio, pronto, tu não podes trabalhar, ficas em casa, não vais cá incomodar-nos e damos-te um subsídio. Ou, se por outro lado vamos promover direitos e dizer, não, tu tens direito a participar. Tu tens direito a ter um emprego. Tu tens direito a que se descubra uma forma de tu participares e ganhares para estares na comunidade. Meus amigos, participar pelo trabalho é daquelas coisas que nos é mais gratificantes e que nos é mais indispensáveis à nossa atividade e participação. Se não vejam as infelicidades das pessoas que não conseguem emprego. Ou que perderam o emprego. Ou os aposentados mais cedo. Perdem a ocupação. De facto, esta forma de participar pelo trabalho é indispensável e também para as pessoas com deficiência. É claro que não é nada fácil para a comunidade encontrar estratégias, mas há-as. Deixem-me dar-vos alguns exemplos. Uma das pessoas que no meu serviço, voltar um bocadinho atrás, houve tempos em que no meu serviço nós tínhamos que organizar formação para os docentes de educação especial. E, portanto, organizava-se o curso um ano e no ano seguinte organizava-se para outros. E no ano seguinte para outros. E no ano seguinte para outros. Estão a ver que às vezes acontecia que pessoas se inscreviam em anos consecutivos no mesmo curso. Às vezes por engano, outras vezes intencionalmente. E, portanto, nós precisávamos de ano a ano e verificar listas de nomes. A lista dos inscritos deste ano com a lista dos frequentadores do ano passado para limpar as listas. O que acontece é que quando nós pomos a fazer estas duas listas, são duas folhas de Excel, okay? Com uma fila, cada uma com a sua fila de nomes. O que acontece é que quando nós fazemos isto com um licenciado, ao fim de 10 minutos, a percentagem de erros é enorme. Ele transpira e diz, bolas, eu andei 18 anos a estudar para isto. Okay. Pois nós tínhamos lá no serviço uma senhora que poderíamos dizer, em traços gerais, que teria qualquer coisa próxima de uma deficiência mental. Sabia ler, mas não entendia aquilo que lia. A verdade é que ela comparava as duas listas, fazia tudo em muito menos tempo que nós e com uma percentagem de erro significativamente inferior. Praticamente erro zero. Ficava satisfeitíssima com aquele trabalho, porque estava perfeitamente dimensionado para ela e porque ela só recolhia prazer com aquele trabalho. E agora vejamos, uma pessoa com deficiência tem um nível de desempenho superior a uma pessoa que não tem deficiência, que tem um QI acima da média e que tem uma formação superior. O que de verdade é que a funcionalidade daquela pessoa para aquela tarefa era maior que a dos outros todos. Já viram que se vocês fossem empregadores, vocês escolhiam essa pessoa relativamente aos outros? Porquê? Porque a gente foi capaz de estar atento, foi capaz de olhar e foi capaz de perceber que aquela pessoa tem aquele local na organização. E tem aquele local, tem aquela sua forma de participar, tem aquela forma de trabalho, tem aquele estilo de estar que se adequa muito melhor ao alcance dos seus objetivos do que uma outra pessoa que nós convencionamos
que se tiver as funções todas no nível máximo, se tiver os níveis máximos de participação em todo, que vai ter um desempenho melhor. E não é assim. Okay? Portanto, significa que é importante este trabalho da nossa comunidade, é importante este trabalho de contexto, digamos assim, muito menos centrada nas dificuldades, no disabling, centrado nesta ideia de compensar, onde guardamos a pessoa em casa, a encerramos em casa em torno de um subsídio, em torno de uma modalidade de apoio, e a pessoa fica infeliz, porque ela também gosta de participar. Depois, a focalização das políticas estaria então, como acabamos de ver, nas pessoas com deficiência. Ou a focalização das políticas deve estar no grupo social e na população em geral. Vocês viram aqui hoje de manhã que a focalização das políticas, um dos objetivos era sensibilizar a comunidade em geral. E sensibilizar porquê? Precisamente para esta lógica de encontrar formas de participar do outro. Ao invés, antes daquela legislação, tudo o que nós encontrávamos, a legislação ia toda no sentido de capacitar a pessoa para depois poder estar na comunidade. Estão a ver? Diferente abordagem. Digamos que se o modelo social, por sua vez, foi, digamos, um grande avanço e trouxe uma mudança de perspectiva, a verdade é que também teve algumas limitações. E porquê? Vamos ver o seguinte. A legislação pôs aí fora que os edifícios deviam ter rampas. Certo? Certo? E têm rampas, não têm? Mas muitas vezes não são usadas. Porquê? Porque não se adequam às pessoas. Está lá a coisa, mas a interação não funciona. Ok? Muitas vezes acontece que nós damos um apoio, mas que ele não funciona. É evidente que há rampas que não são rampas de acessibilidade, são rampas de lançamento. É verdade. É por skates. Nem assim, em algumas delas eu não me aventuraria. Nem de bicicleta eu me aventuraria. De resto é muito simples. Vocês põem-se ao lado de um espaço que tenha escadas e rampa. Se as pessoas forem tendencialmente pelas escadas, significa que a rampa está mal feita. Se as pessoas forem tendencialmente pela rampa, significa que a rampa está muito bem construída. Ok? Porque para nós todos é mais confortável andar na rampa. O que significa que à medida que nós construímos facilitadores, a sociedade fica melhor. Fica tudo mais fácil para toda a gente. Obviamente que às vezes tem que haver escadas, não é? Obviamente. Mas, digamos que este modelo social vinha de alguma forma colocar na sociedade, colocar na comunidade toda a responsabilidade, digamos, pelo sucesso ou insucesso da deficiência. Hoje nós temos uma perspectiva diferente. E a perspectiva que hoje temos, que é diferente, é que de facto há aqui questões de interação que têm que ser negociadas. Que têm que ser negociadas com a própria pessoa que tem de facto essa deficiência, que pode ser um de nós. Okay? E elas têm que ser negociadas para nós encontrarmos o estilo adequado de atividade e participação. Se no modelo médico nós achávamos que as pessoas surdas, que as pessoas cegas deviam ser todas telefonistas, porque acho que atendiam muito bem os telefones, okay? No modelo social, tudo o que nós fazíamos era criar uma legislação para não poder ter nenhuma pessoa normal como telefonista. Okay? E, portanto, um e outro são altamente segregadores. Hoje, estamos numa abordagem muito mais relacional. E esta abordagem relacional significa que nós temos que estudar com cada pessoa e construir com ela a própria inclusão, construir com ela a forma de caminhar e de construir o seu estilo de participação. Digamos que se a perspectiva no modelo médico é essencialmente individualista e no modelo social é de política social, neste modelo relacional de que vamos falar hoje a propósito da CIF, tem a ver exatamente com este trabalho de interação entre o contexto e o indivíduo. Claro que aquilo que a gente quer no futuro, com um modelo de cidadania, é que seja o indivíduo no seu contexto social e político. E, portanto,
nós não precisamos de olhar para a pessoa, de estar a programar e a regulamentar especificamente para ela. Se no caso do modelo médico, digamos, a orientação